coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, irmãos. Graça e paz estejam sobre todos. É bom ter vocês mais uma vez para esse tempo de reflexão e oração. Vamos começar com uma oração ao nosso Deus em reverência? Amado Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade da oração. Obrigado pela oportunidade da leitura bíblica e do conhecimento. Eu agradeço porque o Senhor é bom e a gente tem muitas provas da Tua bondade e da Tua existência e da participação do Senhor em nossa vida. Eu agradeço por cada pessoa que está ouvindo e eu peço, Deus, que o Senhor esteja com cada um, abençoando, orientando, trazendo socorro, paz, auxílio, tocando, Pai, no coração, despertando os homens para o conhecimento do Senhor. Desejamos, ó Pai, que vidas sejam salvas e que pessoas possam Te conhecer e experimentar a preciosa presença e relacionamento com o Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor nos instrua na meditação e nesse tempo de reflexão. Fala, Pai, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Semana passada, no dia 30 de abril, nós falamos um pouco sobre o estilo de vida, a forma de vida e procedimento nos últimos dias. Hoje, eu quero falar um pouco sobre a fé nos últimos dias. Semana passada falamos sobre conduta, hoje quero falar um pouquinho sobre fé. De fato, eu quero lembrá-los que a palavra de Deus diz que nós somos geração dos últimos dias. O livro de Atos, capítulo 2, Pedro disse que eles já eram pessoas sobre as quais o fim dos tempos havia chegado. Quando ele mostra que uma profecia de Joel se cumpre na vinda do Espírito Santo
e que aquela era uma profecia para o fim. E como ela se cumpriu, ele diz: nós já estamos experimentando o fim, porque a profecia se cumpriu e o Espírito veio. Pedro disse isso há mais de 1.900 anos atrás. Então, se eles se consideravam geração dos últimos dias, imagine você e eu, precisamos nos considerar assim. Mas, de fato, entendendo isso, nós precisamos muito, necessariamente, entender como lidar, como viver e como agir com respeito a condutas, convicções, os ideais. É necessário buscar sabedoria e clareza para vivermos esse período. Os dias não têm sido fáceis, o mundo tem caminhado numa direção muito estranha, não de meses para cá, mas à medida em que os anos, as décadas, os séculos passam. O mundo tem feito progresso tecnológico, mas ele tem regredido nos valores e nas relações e nas convicções. O mundo, então, tem sido um lugar difícil de se viver, difícil de saber o que esperar e difícil de viver como Cristo vivia. O pecado tem sido facilmente tolerado e o povo de Deus, os filhos de Deus, precisam urgentemente estar preparados e se preparando para lidar nesse tempo. Hoje, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses. Abra no capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos. Começando no primeiro, nós vamos ler de 1 a 4 e depois 9 e 10. Eu não tenho a pretensão de fazer uma exposição desse texto, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que o texto apresenta. Leiamos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Observem comigo. Esse texto, ele fala sobre a vinda de Cristo, a reunião dos salvos e esse momento ou época chamado de Dia do Senhor. O Antigo Testamento tem muitas palavras sobre esse dia. Fala-se muito sobre o Dia do Senhor, que seria uma época, ocasião, não necessariamente um dia de 24 horas, em que Deus executará juízo contra os ímpios e os incrédulos, e onde Deus acolherá junto de si aqueles que têm fé e que são seus. Essa esperança, ela é bíblica, ela é antiga e o povo de Deus tem aguardado isso. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele escreve dizendo, olha, se existem pessoas dizendo que esse tempo já chegou, cuidado, não sejam enganados, nem fiquem perturbados, porque esse dia, esse período, ele chegará depois que alguns eventos acontecerem. E ele diz no versículo 3 que esse dia chegaria depois de um período de apostasia
e onde uma pessoa, uma personalidade se levantaria ou se levantará e será um inimigo, um opositor de Deus e da religião. Veja isso. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre apostasia, sobre um homem, um líder, que ele será malicioso, inimigo de Deus, e ele será alguém que, agindo no poder do Satanás, do diabo, do inimigo de Deus e do povo de Deus, ele executará maravilhas e prodígios com a finalidade de enganar os homens, especialmente aqueles que não acolheram a verdade. Eu chamo a sua atenção para a palavra apostasia e verdade. Quando nós falamos de apostasia, nós estamos falando sobre uma palavra que significa rebelião, deserção, abandono de uma posição anterior. Essa palavra, ela é usada para mencionar uma pessoa que abandona a sua postura, a sua posição. É como se a pessoa tivesse mudado, então, o seu estado e também mudado a sua atitude. Nesse caso, quando nós pensamos nesse assunto, ele nos faz entender que, quando há apostasia, existe então uma perda da convicção, um abandono da decisão. E mais especificamente falando, a Bíblia declara que essa época de apostasia, ela seria está sendo e será cada vez mais intensamente um período de rejeição de Deus, de Cristo, da Bíblia, da fé, do sagrado. É como se a Bíblia dissesse que essa época de apostasia seria um período em que os homens se distanciariam de Deus e teriam uma rejeição, uma atitude de desdém, de incredulidade com respeito à pessoa de Deus. De fato, quando nós pensamos nisso, é possível imaginar que seguidores, admiradores, religiosos estariam abandonando a sua posição relativamente a Deus. Eu acredito, queridos, que todos podem observar que tem havido uma banalização da fé, uma banalização de Deus. A religião, ela tem sido moldada, modelada por ideais humanos de comércio, de materialismo, de egoísmo. A religião tem sido uma plataforma para promoção humana, ou um meio de adquirir-se riqueza e poder. A religião, infelizmente, que tem a ideia de ligar o homem com Deus, ela muitas vezes tem distanciado os homens de Deus. Mas quando fala de apostasia, não está falando necessariamente do homem usando a religião. Mas a palavra apostasia, ela fala do indivíduo, de mim, de você ou de qualquer outro elemento, desistindo, abandonando, se fechando, se endurecendo com respeito a Deus, a palavra, a Cristo, a fé, a esse relacionamento de temor. E nesse cenário, isso significa que as pessoas então perderam a relação com Deus e com a verdade, já que a palavra diz que Deus é a verdade. Bem, em um contexto como esse, imagine apostasia, abandono da verdade. Um cenário desse se torna um cenário muito favorável para que falsos mestres se levantem. Um cenário onde as pessoas estão abandonando a sua posição de temor de Deus e fé e respeito, se torna um cenário muito fácil para que mestres, profetas e alguns gurus da inteligência, do entendimento, com as suas ideias e filosofias, surjam procurando alimentar a mente das pessoas.
Olha como esse cenário é perigoso. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias viriam falsos profetas e enganariam a muitos. A palavra de Deus diz isso. E de fato, nós sabemos que o homem tem sido alvo de mestres, profetas, algumas pessoas que se infiltram no meio e disseminam ideias erradas. De fato, um profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus. E se alguém fala em nome de Deus, deve falar o que está escrito na Bíblia, aquilo que concorda com a Bíblia. Ele não pode simplesmente falar de coisas dele, de ideias dele, coisas contraditórias que não encontram apoio na Sagrada Escritura. Cuidado com os falsos mestres. E, de fato, num cenário como esse, se torna muito fácil que heresias então cresçam e que tudo isso faça com que o homem perca a sensibilidade, perca aquela atitude de devoção, de simpatia, de abertura. Eu me preocupo muito, porque tudo hoje se dissemina muito fácil. Um vídeo é rapidamente espalhado. Mensagens alcançam pessoas em lugares diferentes muito rapidamente. E, curiosamente, mensagens falsas disseminam muito rápido. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que os falsos profetas e de que as heresias são instrumentos de Satanás. Talvez muitos poderiam dizer, nossa, mas Tiago está falando então que tem pessoas se entregando ao serviço de Satanás? Não necessariamente. Tem pessoas que inconscientemente estão trabalhando para ele, afastando as pessoas de Deus, afastando as pessoas da fé simples, afastando as pessoas da graça e afastando as pessoas das Escrituras e do Cristo. Quem age dessa forma está agindo a serviço de Satanás, que é o inimigo de Cristo, que é o inimigo da igreja, que é o inimigo das Escrituras. Então, perceba, quando falsos mestres, heresias estão no meio das pessoas, tudo isso coopera para que homens, mulheres, crianças, jovens, não importa, sejam dissuadidos, sejam seduzidos, enganados e acabem abandonando a posição em que estiveram. Talvez pessoas que estejam ouvindo esse vídeo possam reconhecer em si mesmo uma certa banalização ou talvez uma certa perda da sensibilidade no relacionamento com Deus. Talvez na sua vivência diária você conheça pessoas que já eram sensíveis a Deus um dia, mas que abandonaram isso, se endureceram, voltaram as costas, não querem nem mesmo ouvir, não têm o menor interesse e que hoje podem até declarar com os lábios, com coragem, que não creem mais em Deus, que não têm interesse e que não querem saber da Bíblia. Isso é endurecimento. É uma prova, um sinal desse momento de apostasia e endurecimento, no qual Satanás trabalha, atua para que possa distanciar os homens mais e mais de Deus. Queridos, é preciso ter fé. É preciso ter convicção. Quando falo de fé, não estou falando necessariamente apenas dessa coisa abstrata que tem a ver com acreditar no invisível, acreditar no que está por vir, ou acreditar realmente naquilo que os homens diriam que não tem sentido. Não estou falando disso, embora isso é fé, é ter esperança daquilo que não se vê. Mas quando falo de fé, a própria Bíblia associa a palavra fé ao conjunto de crenças que embasa essa nossa esperança.
A fé não é apenas algo subjetivo, algo vago de acreditar no invisível e crer no que vem pela frente. A fé é mais do que isso, porque ela tem uma base, ela tem uma estrutura que suporta essa esperança. O cristão, ele não acredita no invisível simplesmente porque ele é uma pessoa crédula. Não! Ele deve acreditar nisso porque ele tem provas e razões e porque Deus, Cristo e as Escrituras providenciaram uma base sólida e firme para que pudéssemos ter essa esperança. Nesse sentido, então, eu quero te dizer, é importante alimentar a fé com estrutura, com base, com conteúdo. É preciso criar uma estrutura que possa fortalecer as nossas convicções, para que assim também fortaleça a nossa esperança e a nossa certeza daquilo que nossos olhos humanos não veem. Fé tem tudo a ver com comunhão. Quando falo comunhão, estou falando de relacionamento. Relacionamento com Deus. Tem a ver com intimidade, tem a ver com comunicação, tem a ver com observar, com receber, com dialogar. Comunhão alimenta a fé. Quando falo disso, eu me lembro, por exemplo, o quanto o Cristo, Jesus Cristo, impactava as pessoas. Ele impactava as pessoas de formas muito variadas. Leia os evangelhos e veja como as pessoas eram tocadas, como elas eram cativadas pelo relacionamento com Jesus Cristo. João capítulo 7, por exemplo, diz que num dado momento, os fariseus e religiosos, movidos de inveja de Cristo, eles mandaram soldados ir até onde Cristo estava e de alguma forma prendê-lo. Aqueles homens, então, provavelmente ficaram às escondidas ou de longe, ouvindo e vendo o que aquele homem falava, talvez aguardando o momento apropriado para prendê-lo, por terem encontrado Cristo fazendo algo errado ou falando alguma heresia. Mas sabe o que aconteceu? Eles estiveram na presença, eles ouviram Cristo, eles experimentaram estar no mesmo ambiente e receberam o que Cristo ofereceu. E logo eles voltaram até a presença dos religiosos. Os religiosos então não viram Jesus, amarrado, acorrentado entre aqueles soldados. Então eles perguntam, cadê ele? Voltaram de mãos vazias. E eles disseram, jamais alguém falou como este homem. Eles quando voltam, eles voltam quebrantados, sensibilizados. Eles voltam convencidos de que aquele homem não era um homem qualquer. Em João capítulo 7, versículo 46, você pode ver isso. Leia esse texto. E sabe, comunhão, ouvir, interagir, isso alimenta a fé e a confiança na pessoa de Deus e do Cristo. Eu creio, irmãos, que nós precisamos de comunhão com Deus. Comunhão uns com os outros, todos estão sentindo falta. O distanciamento social tem trazido sofrimento ao nosso coração. O desejo do abraço, do aperto de mão, do beijo, da refeição em comum, tudo isso tem feito falta. Mas comunhão com Deus pela palavra, pela oração, por ouvir, por receber, por estar diante de Deus. Quem sabe você poderia ter tempo de reflexão. Menos tempo na frente da TV, menos tempo com o computador, com o celular. Quem sabe, nesses dias de céu estrelado, você pode sentar do lado de fora de casa, só você quietinho em silêncio, olhar para o céu, falar com Deus. Isso alimenta a fé. Quando as pessoas se colocam na presença de Deus, sem distrações, sem acessórios e adereços,
Isso nos coloca em contato. E o contato gera confiança. O contato gera fé. Provavelmente, se muitos estivessem mais na presença de Cristo, de Deus, chegariam à mesma conclusão que os soldados. Ninguém fala como ele. Ninguém é como ele. E isso geraria plena confiança. Fé tem tudo a ver com comunhão. Mas fé tem tudo a ver com a palavra. Fé tem tudo a ver com a palavra. Leia Romanos capítulo 10. Leia do versículo 1 ao 17. E sabe o que você vai observar? Que a fé, ela vem pela pregação. Não qualquer pregação, mas a pregação da palavra de Cristo. E quando a palavra é pregada, o homem ouve, essa palavra produz fé. Essa palavra produz confiança. Ela produz conhecimento. Esse conhecimento funciona como uma base, uma estrutura que dá ocasião à confiança e à certeza do que vem pela frente. Leia as Escrituras. Medite nas Escrituras. Irmãos, leiam. Leiam a palavra de Deus. Tomem tempo de leitura. Eu acredito que os ladrões do tempo, eles estão mais ativos do que nunca. Muita série, muito filme, muito tempo ocioso e a leitura bíblica. E o conhecimento das Escrituras. Aí o povo de Deus fala, mas eu não estou tendo fé. Bem, a fé vem pela pregação. O homem, ele chega à fé, a essa atitude de confiança, entrega e esperança, quando ele ouve a palavra. E você pode ler a palavra de Cristo. Você pode abrir na sua casa e compreender. Aí alguém diz, poxa, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Talvez você pode ler outra tradução bíblica. Existem algumas traduções que usam palavras mais difíceis, um vocabulário mais complexo. Mas você pode ler a Nova Versão Transformadora, pode ler a nova tradução na linguagem de hoje, e você então vai ter o texto bíblico numa linguagem mais atual. E você então vai ler com palavras do seu cotidiano. E você então vai poder ouvir a palavra de Deus. Queridos, a palavra gera fé. A palavra gera confiança. E em dias onde a apostasia e abandono da verdade tem sido uma marca e serão uma marca ainda maior, é necessário fé. E fé tem tudo a ver com comunhão com Deus, tem tudo a ver com a palavra de Deus, mas tem tudo a ver também com contemplação. Contemple Deus. Contemple os feitos de Deus. Contemple os atributos de Deus. Olhe para o mundo. Veja o que Deus está fazendo. Olhe para a história e veja o que Deus fez. Olhe para a criação e veja o poder de Deus na criação. Irmãos, Deus nunca parou de trabalhar. Deus nunca parou de agir. Converse com pessoas. Se você ouvir o que as pessoas estão dizendo, você vai ver que Deus não abandonou a sua criação e o mundo. Deus continua operando maravilhas e o poder de Deus tem sido manifesto. Vidas continuam sendo transformadas e Deus continua sendo o mesmo Deus. Jó, na sua miséria, ele contemplou Deus, se relacionou com Deus, observou o poder de Deus e ele teve fé. Abraão, contemplando o poder de Deus, teve fé. Raabe ouviu o poder de Deus em dar uma terra para um povo específico e ela teve fé. Davi, culpado, fugindo da perseguição, ele diz, tenho fé. Ao longo da Bíblia, quando nós observamos os homens e mulheres de Deus vivendo, sofrendo, morrendo ou colhendo bons resultados, eles tiveram
confiança e fé, porque eles estavam contemplando Deus. Irmãos, contemplem Deus. Tomem tempo para pensar, para refletir e para observar o que Deus tem feito. Olha para a natureza, olha para o céu. Não foi isso que Abraão ouviu? Foi dito para ele, olha, veja o céu, conta as estrelas. Bem, veja o poder de Deus ali, saia mais, veja o mundo com outros olhos. Saia dessa linha de pensamento, como o de Tomé, por exemplo. Eu quero provas, eu quero tocar para ter certeza. O problema do nosso mundo é que as pessoas não se contentam em ver o que Deus está fazendo no mundo. Elas querem algo que aconteça no mundo delas e quase sempre é o suprimento de vaidades egoístas e arrogantes. Quem corre atrás de provas pode distanciar-se de fé, porque mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Pessoas que querem pessoas que querem provas, pessoas que querem receber uma comprovação clara, pessoas que querem ser convencidas, essa é a palavra, o tempo todo. Essas pessoas não entenderam o que é fé. A verdade, irmãos, é que Deus pode nos dar provas, mas a pessoa que vive pela fé não está preocupada com provas. Já parou para pensar nisso? Pessoas orgulhosas e que não têm confiança, a confiança bíblica que a Bíblia menciona, aquela fé que houve nos heróis, que houve nos apóstolos, nos homens que experimentaram Deus, aquela fé. Quando ela existe, as pessoas não ficam querendo provas o tempo todo. Sabe por quê? Ao longo da história, Deus já deu mais do que suficientes provas de quem Ele é e do seu poder. Contemple a ação de Deus para que isso gere fé. Fé tem tudo a ver com comunhão. Fé tem tudo a ver com a palavra. E fé tem tudo a ver com contemplação. Tenha comunhão com Deus. Ouça o que Deus fala e contemple o que Deus está fazendo. Você pode decidir com quem comungar, de quem receber informação e o que contemplar. Mas eu quero te dizer, se você tiver essa experiência tripla com Deus, com o Cristo e com a palavra, você vai ver a fé crescendo. Você vai ver a fé multiplicando, porque você vai ter uma base sólida e a sua esperança do futuro e a sua certeza do que os olhos não veem vão ter um suporte firme e inabalável. Pensando nos últimos dias, você precisa de fé. A palavra de Deus diz, num texto que Cristo conta uma parábola e faz uma pergunta no fim. Quando o Filho vier, será que ele encontrará fé na terra? Responda essa pergunta. Será que Cristo encontrará fé em mim? Será que eu tenho fé de fato? Não uma fé qualquer, mas uma fé embasada, fé direcionada em Deus, na palavra de Deus e no Filho de Deus. Uma fé que ela é ancorada por muitas manifestações de Deus, ensinamentos de Deus. O cristão, ele pode ter essa fé. E a pergunta que fica é, será que nós temos essa fé? Invista na comunhão, invista na palavra, invista na contemplação. E lembre-se disso, o povo de Deus é o povo da fé.
Amado Pai, obrigado por essa palavra, Deus. O Senhor sabe que nós somos seres orgulhosos e egoístas. Muitas vezes andamos atrás das nossas vaidades. Mas eu te peço, Pai, limpa o nosso coração do orgulho e dá-nos, Deus, um coração humilde, para que nós possamos nos humilhar na Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a investir na comunhão, na palavra, na contemplação. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desvencilharmos desses ladrões que roubam a nossa atenção e que colocam dentro da nossa mente e das nossas casas toda série de preocupações e distrações. Deus, ajuda-nos a crescer em fé e que nos últimos dias, que nesse tempo que nós nem sabemos ao certo quanto durará e quando será a vinda de Cristo, o fim das coisas, Pai, há muitas perguntas que nós temos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a viver em fé em todo o tempo e que assim possamos estar preparados para o que estiver pela frente. Seja com cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra. Encoraja, conforta, exorta e nos coloca no caminho certo. Recebe glória, Pai, recebe glória. O Senhor merece glória. Tudo tem a ver com a glória do Senhor e com a glória de Cristo. E essa, Pai, é a nossa fé. Amém. Nesse momento, eu quero convidá-lo a um tempo de oração. Talvez você pode não apenas orar. Quem sabe você e sua família podem contar as bênçãos de Deus. Quem sabe você pode se lembrar de coisas que Deus já fez. Quem sabe pode se lembrar de como Deus te alcançou, quem você era e o que Deus fez contigo. Quem sabe vocês podem olhar pela janela ou sentar no quintal de casa e olhar a natureza e ver o que Deus tem feito. Eu gostaria de convidá-lo a pensar mais sobre esse assunto e a incentivar uns aos outros. Orem, perseverem, queridos, insistam. A fé, ela está sendo fortemente atacada. Existe uma sedução profunda para nos distanciar da comunhão, da palavra, da contemplação, para roubar as nossas convicções e para destruir a base que sustenta a nossa esperança. E se você não fizer nada, você vai ser alvo de tudo isso. Mas cresça em fé. Cresça em fé. A fé, ela pode muito. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cresça em fé. E eu desejo que a graça de Deus, a paz de Deus e o consolo das Escrituras estejam sobre todos. E que o Deus em quem confiamos possa sustentá-los e ampará-los. Quero me colocar à sua disposição. Seja livre para fazer contato, para procurar e conte uns com os outros. Tenha pessoas em quem possa confiar e seja alguém confiável, em quem outros também podem confiar. Que Deus te abençoe.